Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos ter um box dos recebidos do mês de março. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia Abreu e este é um canal de literatura onde eu compartilho as minhas leituras, os livros que eu estou lendo, que eu quero ler e também alguma coisa de papelaria que eu uso. Então, se você gosta dessas coisas, você chegou no lugar certo. Aproveita a oportunidade para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixa logo o seu like e faz aí um comentário bem esperto, ok? Então, vamos para o nosso unboxing dos recebidos de março? Vem comigo! Bem, pessoal, vamos ao nosso unboxing de hoje dos recebidos pagos no mês de março, tá? Então vamos lá, vamos abrir esse pacotinho aqui para eu poder mostrar para vocês o que nós compramos. Se tremer um pouco a imagem, vocês relevem, porque a nossa câmera está num suporte que não dá muita estabilidade, mas é o que temos. Bora lá. Gente, eu queria esse livro já tem um tempo que eu tô querendo esse livro. Olha só. Olha o que nós temos aqui. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês por dentro. Esse meu estilete aqui não tá muito bom não. Ah, agora eu consegui. Olha só, que maravilha. É muito bonita essa capa, né? Eu gostei do projeto gráfico dessa capa, achei muito interessante. Então vamos ver o que diz aqui na contracapa. Um monumento ao sofrimento e à coragem do nosso tempo. A Academia Sueca ao conceder o Prêmio Nobel de Literatura em 2015. Para uns, Chernobyl é uma metáfora, um símbolo. Para nós é a nossa vida, simplesmente a vida, diz um dos personagens ouvidos pela autora neste livro que recupera os tempos tormentosos em que a radiação liberada depois do acidente nuclear em 1986 corroía lentamente a saúde e minava o orgulho do povo soviético. São vozes que parecem se confundir no tempo e no espaço com outras que igualmente ressoam a sucessão de tragédias históricas na antiga URSS. Tá, isso aqui foi parte da contracapa, do que a gente encontra aqui. Na contracapa eu não li tudo, li apenas uma parte. Vamos lá, vamos ver como é que é por dentro. Olha, gente, o livro é naquele papel que a gente gosta muito, esse papel soft amarelinho, tá? Tem boa margem para a gente fazer nossas anotações. Deixa eu ver aqui na parte de trás, que eles colocam o tipo do papel. É o papel Pollen Soft, isso mesmo. Então, feito no papel Pollen Soft, folhas amareladas, realmente muito legal essa edição. A Companhia das Letras, via de regra, trabalha muito bem as suas edições, sempre levando em consideração a opinião dos seus leitores, né, que a gente gosta desse papel amarelado. Eles colocam a capa, muito bonita essa capa.
Então, está aí, fica aí a sugestão para você também, a leitura desse livro aqui sobre o desastre de Chernobyl. Ainda mais agora com o que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Justamente o local onde fica essa usina desativada, então reacende o desejo da gente saber mais detalhes a respeito desse desastre e do perigo, né, das armas, né, nucleares. Bem, pessoal, vocês acabaram de ver o unboxing desse livro aqui, que foi o recebido pago do mês de março. E nesse livro aqui, Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, o que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar o relato das vítimas que moravam no entorno da usina, principalmente na Bielorrússia. Por incrível que pareça, o desastre da usina de Chernobyl, que está na Ucrânia, atingiu em cheio, não a Ucrânia, mas o país vizinho que fazia fronteira com a Ucrânia e estava pertinho de Chernobyl, que é a Bielorrússia. Nesse país, a devastação foi terrível. Até hoje, no século XXI, o acidente foi em 1986, estamos hoje no século XXI, 2021 e 2022, desculpa, ainda estou em 2021. Estamos hoje em 2022 e o acidente ainda causa impacto nesse país, tá? Na Bielorrússia. E o que acontece lá? Pessoas doentes, pessoas com câncer, muita incidência de câncer, muita incidência de doença neurológica, de mutação genética, coisas terríveis que você toma conhecimento logo nas primeiras páginas desse livro, logo no prefácio dele, você já toma conhecimento disso. É um soco no estômago esse livro. Eu lembro que na época eu era criança, eu não recordo exatamente a idade que eu tinha, mas eu era criança, não era nem adolescente ainda, não era nem pré-adolescente ainda, quando eu acompanhei pela televisão a notícia do desastre e da explosão do reator de Chernobyl. Eu lembro que isso foi matéria no Fantástico, eu acompanhei, mas como nós já sabemos, a mídia nunca faz uma exposição minuciosa do que aconteceu. Porque a nuvem de radiação que soltou desse reator, ela subiu, né, e viajou o continente europeu inteiro, atingindo atravessou um mar até atingir Estados Unidos, Canadá, atingiu também, se não me engano, a Índia, atingiu, tem outros países, olha, são tantos países, atingiu a China, tá? E eu não sabia disso, porque na época a maneira como o acidente foi noticiada dava a entender a quem estava assistindo que o acidente foi na Ucrânia e o problema tinha ficado ali. Eu jamais imaginei, até ler, aqui já dei uma lidinha aqui no início, eu sempre faço uma pré-leitura quando eu recebo um livro, eu jamais imaginei que essa nuvem radioativa que se desprendeu desse reator com a explosão dele, tinha viajado tantos países e atingido e contaminado tantos países. Um mês depois, há relatos de que essa radiação já tinha passado por todos os países da Europa, já tinha chegado nos Estados Unidos, no Canadá, na Índia, na China. Quantos cânceres estão aí espalhados por esses países e, de repente, com certeza, resultado dessa radiação. Porque uma coisa muito interessante que a autora do livro fala, a Svetlana Alexievich, é que a radiação, esses radionuclídeos, que ela chama, né, é o nome, né, técnico, se eu não me engano é isso, é radionuclídeos. Se eu estiver errado, vocês me corrigem aqui nos comentários. Mas eu estou falando de cabeça, então eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Essa radiação que desprendeu de lá, ela dura no meio ambiente, ela pode durar assim, muitos séculos, entendeu? Chega a durar, se eu não me engano, eu vou até dar uma olhadinha aqui, os radionuclídeos, como eu estava falando, que foram soltos na atmosfera por essa explosão desse reator, eles podem durar no meio ambiente 1000 anos. Ou seja, do ponto de vista, se nós formos comparar a humanidade, né, quanto que uma pessoa consegue viver, a gente poderia até dizer, né, como a autora diz aqui no livro, que são eternos essa radiação. Entendeu? Se comparado à vida humana. Então, assim, 1000 anos é muita coisa, são muitas e muitas gerações que vão ser prejudicadas em razão dessa radiação.
Então, é um livro impactante, é um livro muito interessante e vale muito a pena a leitura para você conhecer melhor o desastre de Chernobyl e principalmente o risco de um desastre nuclear. Qual é o risco que nós estamos correndo? E uma coisa interessante que ela fala logo no início do livro, os relatos falam, que ao mesmo tempo que os bombeiros, que foram os primeiros que chegaram na usina, sem saber que era o reator que tinha explodido, achando que era apenas um incêndio numa parte ali da usina, mas não no reator, ou seja, não era um desastre nuclear. E a autora diz que apesar disso tudo, apesar da injustiça dessa situação, se esses bombeiros de fato não tivessem ido até a usina para apagar o fogo, o que poderia ter acontecido? Os outros reatores poderiam ter explodido. E se com um único reator nós já tivemos uma catástrofe tão medonha quanto essa, que esse livro relata assim com muita crueza, imagine se o fogo se alastrasse e os outros reatores também explodissem. Eu poderia dizer para você, baseada no relato aqui da autora e das pessoas, que não existiria hoje a Europa. Então, aqueles primeiros bombeiros foram heróis. Foram enganados, mas foram heróis, porque por causa deles a Europa ainda hoje está de pé. Então vale muito a pena conhecer o relato dessas pessoas que até então a gente desconhecia, tá? Então fica aí. Recentemente eu vendi o meu Kindle Paperwhite e aproveitei justamente uma dessas caixas que eu tinha aqui. Se eu não tivesse guardado, eu teria que ter comprado uma caixa e a gente sabe que não é barato. Então fica aí essa dica para você. Assim como eu compro livro na Amazon, não jogar todas as caixas fora, guardar algumas que elas sempre são úteis. Pronto. Vamos lá. Olha só, gente, o que nós temos aqui? Eu ainda não tinha nenhum livro da Clarice. Como eu tinha vontade de ler Clarice em algum momento, ela está na minha lista de leituras, então eu resolvi começar pelos contos, né? Quando você não conhece muito bem o autor, é sempre interessante você começar pelos contos. E a Clarice tem uma escrita muito peculiar, né? Ela gosta muito de usar a técnica do fluxo de consciência, se não me engano. Inclusive, ela é muito comparada com Proust, que também tem essa escrita, que eu também estou lendo atualmente, né? Minha leitura atual. Então, eu vou começar pelos contos. Aproveitei que esse era o livro mais barato dessa coletânea, são 3 volumes. É o livro de... Nós temos aqui, né, nessa coletânea da Rocco, editora Rocco, nós temos o livro de contos, o livro de crônicas e as cartas. O livro mais caro é o livro que tem a coletânea de cartas da Clarice. Vai ser o último que eu vou comprar. Então, primeiro eu comprei esse, depois eu vou comprar as crônicas e depois, por último, o livro de cartas. O livro não é muito grande, tá? Vou colocar minha mão aqui em cima, para vocês terem uma ideia do tamanho. Então, assim, é pouco maior do que a palma da minha mão. E uma coisa que eu acho interessante aqui nessa edição é o seguinte, essa jacket, tá? Achei linda essa jacket desse livro. E olha só como que é o livro, é capa dura. Olha aí. Tá um livro que fica bem legal, fica bem bonito na estante, ó. Ele tem um pouquinho de textura. Ele tem aquela fitinha para marcar a página, o fitilho, ó, fitilho preto. E também está numa boa diagramação, pelo menos para mim tá ok essa diagramação. A editora Rocco está de parabéns com essa edição de Clarice. É uma autora importante que merecia realmente uma edição assim, bem luxuosa, como essa que a Rocco fez, olha. As folhas são amareladas, tá?
As folhas são amareladas. Deixa eu ver aqui atrás. Eles não falam o papel. Mas parece ser o pólen soft. Amei, 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 amei. Muito legal. Então vamos ler aqui o que diz. Todos os contos reúnem pela primeira vez em um só volume a íntegra da obra de Clarice Lispector como contista, incluído na lista de melhores livros de 2015 do New York Times. Clarice Lispector tem a habilidade de escrever como se ninguém houvesse escrito antes. Um dos gênios ocultos do século XX, do mesmo time que Flann O'Brien, Borges e Fernando Pessoa. Completamente original e brilhante, perturbador e inquietante. O livro que eu comprei, que é Marxismo na Contramão do Bom Senso. Ah, o livro é de cabeça para baixo, olha só. Agora que tá certo. Colocaram aqui Marx de cabeça para baixo. Então, esse livrinho aí foi a nossa aquisição. Esse livro, pessoal, é um livro da editora Maquinaria Editorial. É um livro, assim, para quem quer conhecer mais do assunto, sobre o marxismo, é um livro muito bom. Ele não vai se aprofundar muito, mas ele vai pegar um apanhado geral que vai te dar uma boa base para que você possa entender aí esse assunto, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, gente, maravilhoso, olha. Papel amarelado do jeito que a gente gosta. Olha aí. Bastante espaço aqui, ó, na lateral para você estar fazendo suas anotações, né? Vou dar uma lida para vocês nas orelhas do livro, que é uma crítica ao marxismo, né? Como eu não sou marxista, e na orelha diz assim: Carlos Eduardo Brechani, que é o autor desse livro, deixa os bastidores de sua trajetória como entusiasta do conservadorismo político para ganhar a merecida atenção dos holofotes no debate político no Brasil com o marxismo na contramão do bom senso. Pesquisador incansável e disciplinado do tema, dedicou-se por quase 2 décadas a entender e sistematizar as origens dessa ideologia, compilando mais de uma centena de obras de autores e agentes políticos empenhados na construção do marxismo no Ocidente. De forma autodidata, talvez a única maneira de se produzir obra de tamanho teor acadêmico e crítico no contexto de uma academia construída em cima de sólida e quase impenetrável tendência marxista. E isso, pessoal, eu posso constatar, porque eu fui estudante da graduação de universidade pública e eu posso atestar a tendência marxista de todo o estudo que se faz lá dentro, principalmente na área de humanas, tá? Criou uma fonte de pesquisa e referência de valor pedagógico e científico inigualável, mesmo para marxistas. Brechani é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, o MPSP, desde 2003. Formou-se advogado pela tradicional Faculdade de Direito da Universidade de Taubaté, onde também se especializou em processo civil. Foi servidor público na Justiça Federal entre os anos de 2001 e 2003, atuou na área da infância e juventude por 12 anos. De 2015 a 2018, foi assessor do Procurador-Geral de Justiça nessa área, integrando o Centro de Apoio Operacional. É professor e colaborador do Burke Instituto Conservador. Então é isso, gente. Tem muita gente por aí que se diz cristã e que se diz marxista, tá? Mas, na verdade, ela não entende nada de cristianismo. Porque se ela entendesse um pouco de cristianismo e entendesse um pouquinho que seja do que prega o marxismo, ela saberia que não dá para conciliar as duas coisas. Não é à toa que em todos os lugares onde o marxismo imperou, os cristãos são perseguidos, tá ok? Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo e agora nós estamos no finalzinho dele. Antes de nós terminarmos, eu vou pedir para você aproveitar a oportunidade e se você não fez isso lá no início, faça isso agora, se inscreva aqui no canal,
Ative o sininho das notificações para você poder receber todo o vídeo novo. Assim que sair, você vai ser o primeiro a ser avisado. E também para apoiar o nosso trabalho aqui no canal. Então deixa aí o seu like se você gostou, deixa aí o seu comentário também, a sua sugestão. Tudo isso é muito bem-vindo. Lembrando que em breve nós teremos um novo unboxing dos recebidos pagos da Semana do Consumidor da Amazon. Tudo que eu adquiri aproveitando lá as promoções que foram, algumas promoções foram bem legais, viu, gente? Então eu vou estar mostrando para vocês o que dessas promoções eu escolhi. Infelizmente não dava para comprar tudo. Então fica de olho aqui no canal, porque em breve, assim que os livros chegarem, eu vou estar fazendo um vídeo novinho sobre essas belezuras que vem por aí, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau!